Nós temos também virtualmente vários convidados que são do município de Ubá. Eu tomei a liberdade de convidá-los, porque sei que eles estão numa luta muito importante e intensa contra a municipalização também na cidade de Ubá, né? E, portanto, dar voz às pessoas aqui na Assembleia Legislativa é o mínimo, né, da nossa obrigação nesse espaço. Então, na sequência, nós ouviremos também o pessoal de Ubá, que está aqui, nesse sentido de dar voz aos seus questionamentos e um apelo, né, à Câmara Municipal em relação à adesão do projeto no município. Eu quero agora convidar a Hélida Barros. A Hélida é professora de língua portuguesa da Escola Estadual Raul Soares e da Escola Estadual Levindo Coelho, em Ubá. Ubá está aí às portas de uma votação na Câmara Municipal da adesão ao projeto Mãos Dadas, né? São mais de 1.500 matrículas para a municipalização em Ubá, um aumento de quase 50% na demanda hoje já atendida pelo município, e dados, então, que nos preocupam, né? Eu tenho recebido várias mensagens, né, de pedido do diálogo em relação à municipalização em Ubá, e quero, então, chamar a Hélida para que ela traga o contexto e as questões que são importantes em relação ao debate em Ubá. Hélida, seja bem-vinda, agradeço a presença aqui conosco e por ter aguardado, né, esse primeiro momento da audiência, que já estava agendada em relação ao município de Barão do Monte Alto. Hélida, com você a palavra. Então, aqui em Ubá, nós, como sindicato, né, que eu participo, através da Fatinha e vários outros profissionais, nós tentamos buscar, né, o diálogo, a princípio, com o secretário de Educação, com o prefeito da nossa cidade, e conseguimos algumas reuniões. Nessas reuniões, muito pouco, né, foi nos passado, somente a proposta mesmo do governo, do Estado, e naquele momento nós colocamos, né, todo o lado negativo dessa proposta para o nosso município, inclusive depois trouxemos também, apresentamos os dados que o Diese colocou, e o secretário de Educação, então, informou que o município faria um estudo para analisar a possível adesão. Então, passou-se um longo período em que o município estaria fazendo esse estudo e nós fomos, né, continuamos aí mobilizados através de grupos, através de visitas às escolas, né, professores, os representantes do sindicato estiveram em várias escolas, conversando com muitas pessoas. Nós tivemos aqui, né, provocado pelo nosso sindicato, carreata. Então, assim, nós mobilizamos no que foi possível, mas a prefeitura manteve-se nesse período em silêncio, sem nenhum comunicado, nenhuma ação. Então, há pouco tempo, né, o prefeito convocou uma coletiva de imprensa para que ele comunicasse sobre esse projeto. E então, a partir daí, ficou apresentado que várias escolas, né, que estavam no projeto do governo, que até então eles não tinham apresentado ainda interesse por não ter as condições, seriam então municipalizadas, né? E aí o município solicitou sim uma contrapartida, fez uma solicitação maior, então parece que o governo fez essa nova proposta, oferecendo ao município 17 milhões para que fosse feito esse processo. E aí tem tido, né, várias falas na Câmara Municipal, um grupo de vereadores tem levado a nossa voz, o nosso desejo, um grupo de profissionais também está sempre presente na Câmara Municipal, mostrando, né, a nossa oposição a esse projeto. Já participamos de reuniões com os vereadores, né, antes disso, para esclarecer sobre o projeto, para mostrar qual é o lado negativo dele, tanto para nós como profissionais, como para a comunidade, para os alunos para os alunos que precisam de um atendimento especial, porque aqui na nossa cidade
não existe um profissional específico para atendimento dos alunos que precisam desse atendimento especial. Então, aí há pouco tempo, como temos mantido essa pressão, foi divulgada aí uma contratação para esses profissionais de apoio, mas sem especialização, né? A gente sabe que no Estado é necessário todo um trâmite, o aluno surdo ele tem o apoio do profissional de Libras, o aluno autista do profissional adequado para atender essa necessidade, e aí o município, para dar essa resposta, como estávamos sempre questionando, fez essa contratação, mas não de profissionais habilitados na deficiência daquele aluno, né? Então, colocou essa contratação e na Câmara já está o projeto do prefeito, né, apresentando esse projeto Mãos Dadas, e em caráter de urgência. Então, assim, todo questionamento que é feito, como uma proposta de emenda de uma vereadora que tem nos apoiado para que houvesse essa consulta à comunidade, pelo menos nas escolas que seriam atingidas. Já na reunião de segunda-feira foi falado que foi aprovado na Comissão de Constituição, mas não foi aprovado em outra Constituição devido a esse caráter de urgência que o prefeito colocou. Mas, ao mesmo tempo, durante todo esse período, desde o início desse processo, não provocou o diálogo com a comunidade. Quer dizer, agora está em urgência, mas não usou o tempo que teve para fazer esse diálogo, né? Apesar de todos os nossos esforços, estamos sempre presentes na Câmara, todos os momentos que fomos solicitados, mas infelizmente essas reuniões foram internas, né? Nós conseguimos uma reunião que não fosse transmitida, então não teve uma audiência para que toda a população pudesse realmente participar e colocar o seu ponto de vista. Apenas algumas pequenas participações para que a gente apresentasse todo esse déficit, que inclusive foi apresentado para o secretário nessa última reunião, e ele disse que desconhecia esse dado, né? Então, assim, nós estamos nesse impasse. Amanhã, se não me engano, acho que vai ser votado, inclusive com essa emenda, mas, infelizmente, nós percebemos que existem muitos apoiadores, né, para o projeto. Aqui na nossa cidade, nós temos já um grupo de vereadores que, infelizmente, estão sempre acompanhando a indicação do prefeito, por mais que nós fizéssemos aí todos os esclarecimentos necessários, mostrando o lado negativo. Inclusive, na última reunião, né, uma das vereadoras justificou que, se essa municipalização não ocorrer agora, dessa forma, ela acontecerá de forma vertical. Então, assim, a gente não tem, né, essa garantia ainda. E a gente queria e precisava que fosse realmente debatido mais, que o governo, né, que o município, a administração do município nos ouvisse, porque tem pessoas, profissionais incansáveis, sempre lá participando, mostrando, né, o nosso lado, mostrando também não só dos profissionais, que eles acusam que nós, né, estamos defendendo só nosso lado, mas como o aluno vai ser prejudicado com esse projeto. Então, até o momento, né, é essa situação que nós temos aqui, e nós, infelizmente, não conseguimos ainda essa audiência para que fosse melhor debatido, né? A emenda feita a esse projeto na Câmara parece que não será aprovada devido a esse caráter de urgência que o prefeito colocou. A gente ainda não sabe, né, como vai acontecer. Mas, infelizmente, o que nós percebemos é que está muito difícil e que eles estão decididos a passar esse projeto. Obrigada, Hélida. Eu vou convidar agora a Catarina Costa de Souza, que é do Conselho Municipal de Educação de Ubá, para que ela também traga suas contribuições. Bom dia a todos, todas e todos presentes. Bom dia, deputada. Obrigada pelo convite. Bom dia aos demais deputados. Bom dia a todos os participantes. Obrigado pelo convite, deputada. Eu como presidente do Conselho Municipal,
coloquei essa pauta na reunião no começo de setembro sobre esse projeto que está acontecendo no município. Aliás, no começo de setembro, a gente já colocou esse projeto nesse processo do caráter de urgência. No começo do ano, o secretário de Educação participou como membro do conselho que ele faz e explicou o primeiro processo que acontecia, isso que a Hélida bem explicou, que o Estado fez a contrapartida da participação do município, do acordo entre município e Estado de 2 milhões. E muito bem explicou o que era. O questionamento do Conselho era se o município ia conseguir arcar com as despesas e as novas matrículas. Enfim, ele fez uma explicação. O questionamento era se não haveria custos e maiores prejuízos para os professores, os estudantes com esse novo processo e com essas questões que iriam acontecer no município a partir de então. A partir disso, houve essa nova proposta do Estado para o município, dos 17 milhões, e, para nossa surpresa, foi o que aconteceu, isso bem explicado pela Hélida. O prefeito levou para a Câmara dos Vereadores essa votação desse novo processo, dessa mudança em caráter de urgência. E, a partir disso, teve, com essa característica de urgência e muito essa preocupação, que aí foi o que que eu chamei para a reunião do Conselho no começo de setembro, dessa não escuta por parte da comunidade, né? Os familiares se mostraram preocupados, a gente percebe isso na cidade, né? Os familiares se mostraram preocupados, a comunidade se mostra preocupada, obviamente os profissionais de educação em todo o contexto se mostram preocupados, certo? E como o Sindiúte se posiciona e vai atrás desse contexto e vai atrás dessas conversas, o que parece, o que os vereadores demonstra que parece que é uma categoria que está preocupada com seus empregos, e como se isso fosse simples, fosse só isso. E não é uma questão simplória de pessoas que estão numa carreira a vida toda, hoje estarem impactados com essa nova realidade. E se isso fosse uma coisa simplória, não é? Quem construiu essa carreira toda no Estado, agora tem que entrar numa nova realidade. Não é só isso, é todo um contexto das famílias que vão ter que mudar a sua realidade, dos seus filhos, se adaptar a um outro contexto, a uma outra realidade, as outras questões dessas escolaridades. E as próprias escolas que vão ficar com as suas salas sem funcionamento, ou outras escolas que vão ficar com sobrecarga de alunos, como é que vai ser isso, né? Isso está muito mal explicado, mal planejado, mal esclarecido, né? Não fica bem dimensionado o que vai acontecer com essas escolas que serão afetadas por conta desse projeto, né? Como o professor Leito bem fala, né? O que é o nível do projeto, né? Que é apresentado pelo Estado nesse momento. E aí o que é isso, né? O Conselho ele não se posiciona partidariamente, mas a gente quer que a comunidade esteja ouvida por conta de que isso impacta na vida da comunidade como um todo, né? Sempre é isso muito que vocês estão colocando aí. Impacta a vida da comunidade e a comunidade tem que ser ouvida. Os vereadores têm um poder de voto, sim, eles foram colocados lá como representantes do povo, mas o povo está se posicionando e quer ser ouvido, e as pessoas não estão tendo espaço para serem ouvidos. Inclusive, na última reunião que nós participamos na segunda-feira, umas 2, 3 escolas apresentaram abaixo-assinados se colocando contra o projeto. Estava lá na mesa dos vereadores.
E aí, os vereadores estão se posicionando como o quê? Eu não vou votar a favor de uma categoria, mas não é só isso. É um posicionamento de toda uma comunidade que quer ter o poder de decisão, sim, como bem a deputada colocou. As pessoas não querem ser... Por que não existe a consulta pública? Por que o caráter de urgência? Por que não existe a consulta pública? Por que o Poder Executivo não colocou a consulta pública? E aí, o mais sério, né, do Estado ter colocado isso nesse momento de pandemia, que é tão sério, que foi tão complicado. É um momento muito complicado. Qual é a urgência do Estado de se colocar esse projeto nesse momento de pandemia, que a gente sabe que está tendo dificuldade de fazer qualquer articulação? Sim, a gente tem que ter cuidado das aglomerações, tem que ter cuidado de fazer de reunião, da própria reunião em qualquer ambiente, para fazer esse tipo de debate, né? Por mais que a gente tenha toda essa facilidade hoje na questão online, mas se reunir, por exemplo, numa assembleia, a gente tem ainda, né, nós ainda temos que ter um certo cuidado, certo? E talvez, né, essa articulação do Estado, até para fazer as grandes manifestações, sim, nós estamos fazendo, mas a gente sabe que é com certo receio, né? O caráter pandêmico tem nos privado de certas grandes manifestações. E aí a urgência a questão da urgência é retirar a urgência para fazer esse tipo de consultas e de conversas de uma forma mais organizada. Eu conversei com alguns vereadores também para que eles conversassem com o prefeito, para que ele retirasse esse caráter de urgência, para que nós pudéssemos fazer de forma mais organizada, que as pessoas pudessem ir lá, que as pessoas interessadas, os profissionais de educação, as famílias, os representantes das comunidades pudessem ir de forma organizada, enfim, como for, e pudessem se pronunciar com relação às dúvidas, os anseios, as angústias do que acontece, do que vai acontecer, do impacto das suas vidas com esse projeto, né, esse caráter de projeto, dessa municipalização. Eu agradeço o espaço nesse âmbito, né, por causa pelo espaço que a gente tem de falar mesmo, né? O que eu falei que eu conversei com alguns vereadores num espaço pequeno, né? Realmente é isso que a Elida falou. A gente não consegue ter a Casa do Povo, a gente não consegue ter uma voz amplificada, infelizmente, né? Infelizmente, né? E se a Assembleia abre para a gente poder se manifestar, isso isso é extremamente importante para a gente, certo? Muito obrigado. Coloco mais uma coisa, a gente não quer fazer um embate educação municipal versus educação estadual. Não é esse caráter, a gente sabe que os profissionais que trabalham total dedicação, total dedicação, competência, ainda mais em umas cidades pequenas, são tão competentes quanto, né? Mas não é só isso, é toda uma construção de pessoas, o interesse das pessoas, a vida das pessoas que estão sendo colocada em jogo aí, certo? Não é contrapondo, não é estratégia de contrapor que uma é melhor que a outra, mas a gente precisa debater isso de uma forma mais ampla. O que a gente quer é que exista um debate mais amplo dessa questão. Muito obrigada, deputada, muito obrigada a todos pelo espaço. Catarina, nós que agradecemos pela sua presença e pelo debate que você trouxe. Eu quero agora chamar a Simone Azevedo, que é professora da Escola Estadual São José, para que ela também traga aí sua discussão em relação ao projeto Mãos Dadas, município de Ubá. Boa tarde a todos os participantes, né? O meu nome, então, como a Beatriz falou, meu nome é Simone, sou professora da Escola São José, de Ubá. Então, assim, eu venho aqui através, né, desse momento,
relatar, né, a minha trajetória, indignação e pedir uma ajuda diante dessa situação. Então, assim, eu terminei minha faculdade em 2009, iniciei já minha carreira como docente em 2010, como contratada do Estado. Em 2011, né, eu já prestei o concurso, fui nomeada em maio de 2013, aqueles concursos de 2011, no qual, né, eu consegui a tão sonhada estabilidade, né, no emprego. E nós, professores aqui da rede estadual de UBA, nós temos passado por essa situação de incerteza, né, por causa da municipalização, desde 2019, em que a escola, o professor Francisco Ortidório da Costa, que eu iniciei trabalhando, né, em 2010, ela passou por esse processo que foi concretizado. Aí já no ano passado, em meio à pandemia, já houve mais uma municipalização que foi da Escola Maria Luzia Antunes. E agora estamos passando ainda por esse processo ainda mais complexo, né? Que não vai haver escola do 1º ao 5º para nos remanejar. Então, estamos, né, sendo sem nenhum tipo de consideração. Mas o que ainda é pior é como serão tratadas as nossas crianças. A gente vê, principalmente em questão as estruturas, né, do espaço físico que a prefeitura tem. Ela ainda não resolveu esse problema de escolas que já foram municipalizadas há 20 anos, mais ou menos, atrás, que até hoje sua estrutura física é de um espaço precário, em imóveis locados, e a gente vê essa dificuldade de escuta, igual, né, elas já relataram, os anseios de mudanças, essas questões que eles têm falado de adjunção de professor na prefeitura. Por exemplo, minha opinião, eu não quero adjunção. Eu acho que isso vai ser um prejuízo. Mas como ficaria essa situação? Eu posso recusar a adjunção e eu vou ficar excedente na escola que eu estou? Isso vai poder acontecer? Algo pode acontecer comigo? Então, são coisas que não são totalmente faladas, explicadas para a gente. E muitos pais estão satisfeitos, né? Não estão satisfeitos com a situação, querem ser ouvidos, porém não abrem esse diálogo, né, através da consulta pública. Né? Como foi falado anteriormente, na penúltima reunião, dia 17, foi adicionada essa emenda, né, ao projeto de lei do prefeito para a Câmara, que houvesse essa consulta, mas a Comissão de Educação rejeitou, alegando, né, que não havia tempo hábil, né, para essa consulta, pois já estava encerrando o prazo de votação do caráter de urgência que tinha sido pedido, né, pelo Executivo. Então, essa emenda foi aceita pela comissão, né, acho que é CLJR, se eu não me engano, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Mas, então, ela não foi votada, porque a própria Comissão de Educação pediu vista, até eu não sei se seria pela medida de não ter certeza que ela fosse aprovada e até para ser jogado no dia da votação do próprio projeto. Então, assim, são coisas que estão muito soltas e nunca ouvem a gente. Aí eles alegam que houve sim, mas em grupinhos fechados. Não houve consulta pública, mas eles alegam que escutou sim. Só que escutou alguns profissionais da educação em pequenos grupos. Então, não houve essa consulta pública e eu estava querendo saber se a gente poderia, né, em relação a... Como é que fala? Gostaria de saber como que a gente poderia fazer. Acionar o Ministério Público para intervir nessa situação? Quais seriam os caminhos? A gente conseguiria, né, através do Ministério Público, essa fala, né, o direito de fala da comunidade? Esse que é um dos questionamentos que eu gostaria sobre o Ministério Público, se vocês saberiam honestamente a legalidade da adjunção do professor com ônus para o Estado, ele estando na prefeitura, como que isso funcionaria, não de imediato, mas a longo prazo. O profissional ele vai estar resguardado, por exemplo, depois de retornar para o Estado.
como que ficaria a situação desse profissional? Seria isso aí que eu queria. Eu agradeço, né, a oportunidade e fica aí os meus questionamentos, as minhas dúvidas, né? Muito difícil esse momento. E muito obrigado para todos. Simone, eu que agradeço a sua presença aqui conosco. Eu vou passar agora para as contribuições da Eliana Miranda, que é professora da Escola Municipal Irmã Maria Teixeira Costa, de Ubá. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando em defesa da nossa educação e vou colocar aqui alguns questionamentos que algumas professoras municipais e alguns pais colocaram para que eu pudesse transmitir para essa Assembleia. A questão, por exemplo, do número de alunos dentro de uma sala de aula. A LDB estipula essa quantidade, só que o nosso município não obedece e extrapola em todas as escolas, esse número extrapola. E aí, com isso, a qualidade do ensino fica precarizado, né? E o professor se sente estressado com essa situação, tá? E como vai acontecer essa absorção desses alunos? Será que não vai impactar mais ainda na quantidade de número de alunos por sala de aula, por metro quadrado? Como que vai ser feito isso? Como as minhas colegas já falaram, eles não ouviram a comunidade, não querem ouvir. E essas dúvidas vão surgindo e eles não dão voz à comunidade, só em grupos fechados, tá? Aqui também eles colocaram a seguinte situação, que eles estão dando como desculpa a construção de uma mega escola, que vai abranger todas essas questões, todos esses alunos, não é? Só que nós já temos um espaço físico que foi construído há anos atrás, que é o CAIC, que abrange 1.200 alunos ou mais, tá? E agora, no momento, já reduziu esse número para 800. Então, por que não aproveita esse espaço que já está no município, já está consolidado no município, e atende às escolas dos bairros que não estão tendo a sua sede respeitada? Tivemos uma escola agora que as crianças estavam sendo atendidas em um container. Mesmo diante daquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, com os profissionais do futebol que morreram num container, eles não se preocuparam com uma situação dessa, não é? A escola que eu leciono, ela foi municipalizada em 1998. Nós já estamos no 4º local alocadas lá. E são locais que não atendem a regras de segurança mínima para atender nossos alunos. A questão do professor de educação física. Eles abriram agora que vão contratar o professor de educação física. A nossa escola, por exemplo, não tem espaço para proceder à disciplina da educação física. E em várias outras escolas também não tem, não é? E essa abertura foi a abertura de contratação do professor de educação física, foi colocada agora. Por que ele já não contratou um professor de educação física antes? Não é? E nós percebemos que essa escola, mega escola que nós temos em Ubá já, que é o CAIC, que atende quase 2.000 crianças, ela está faltando recursos para ela. Então, por que não coloca esses recursos nessa escola e nessas outras escolas dos bairros, evitando também a evasão, porque muitas crianças vão ter que se deslocar de locais distantes,
percorreram um caminho com risco de acontecer um acidente, não respeitando o zoneamento, né? Então, isso aí coloca em risco também as crianças. E a educação de qualidade vai se deteriorando. A insegurança também das professoras que já estão sendo retalhadas no município, as que se dispõem a opinar sobre essa situação, essas professoras já estão sendo retalhadas. Então, elas pediram para eu não citar o nome delas. Elas estão numa insegurança enorme, porque ano passado as professoras contratadas não foram contratadas novamente. Alegaram o quê? Alegaram que as professoras estavam dando despesa extra. Então, se estava dando despesa extra, como que agora eles vão fazer essa contratação com outros professores? E aí, essas professoras contratadas, elas estavam no registro da prefeitura como profissionais. Elas pediram o auxílio emergencial para poderem sobreviver. E não puderam, porque elas já estavam cadastradas no município. Olha a situação grave que aconteceu. Eles não contrataram novamente, e aí elas tiveram que pedir o auxílio emergencial e foram negado o auxílio emergencial para elas, porque elas já estavam constatadas na rede municipal. Então, eu achei isso muito grave. É uma situação muito grave diante da pandemia que nós estamos. E como é que vai ser, então, isso daqui para frente? Como que vai impactar na nossa renda? Será que o BAC tem condição de exercer uma posição destacada e pagar corretamente os professores a folha de pagamento? Nós aqui não temos nosso plano de carreira, até hoje não temos nosso plano de carreira. Muitas professoras estaduais estão preocupadas com a municipalização, que elas vão perder o IPSENG, que nós não somos contemplados também com o IPSENG. E o que foi falado na Câmara, alguns vereadores colocaram como isso sendo inválido. Somente é válido a situação do aluno, que é, notoriamente, a escola existe por causa do aluno. Mas como que a gente vai chegar ao aluno com professores tão massacrados como estão sendo aqui? Então, eu acho assim que essa situação é grave e nós não estamos conseguindo fazer valer a nossa voz. E também, como que eles vão atender ao planejamento se nós somos obrigadas, todas as escolas de Ubá têm um planejamento único, que a Secretaria Municipal de Educação impõe para todas as escolas, não atendendo a LDB, que propõe que cada escola atenda com um planejamento específico para aquela área. Então, nós vamos ter que, todas as escolas de Ubá terão que seguir esse planejamento. Isso é justo? É certo? Está embasado na LDB? Outra coisa, esses professores que vão atender, que eles agora abriram as vagas para contrato de professores para crianças com deficiência. Esses professores não terão formação continuada e eles não têm especialidade para atender essas crianças. E não terão uma formação continuada de acordo com o artigo 13 da LDB. E também nós não temos a gestão democrática. O nosso gestor municipal, ele que escolhe quem será o diretor das escolas municipais.
não atendendo ao artigo 14 da LDB. Então, essa gestão democrática é importante para que a gente possa estudar mais o projeto político-pedagógico da escola. E não nos é permitido isso, porque são profissionais que são colocados pela administração do Executivo. Então, todas essas questões estão impactando muito na nossa vivência durante esse tempo. Tá? Nós sentimos que nós estamos sendo tratados desumanamente, tanto o professor quanto o aluno. As nossas escolas são precárias, não atendem totalmente ao que precisa para que atenda com qualidade todas as crianças, as que estão em condição melhor ou não, e o desenvolvimento do aluno será prejudicado com tudo isso. O professor é o principal instrumento, porque não é só a estrutura física de uma escola que é importante. O professor também tem que ser capacitado, valorizado, com um plano de carreira, que nós não temos, tem que ser valorizado com o atendimento de um plano de saúde, tem que ser valorizado com uma remuneração de qualidade para que ele possa exercer a sua função com total consciência do dever cumprido. E é isso. Obrigada, mais uma vez, Bia, por você nos permitir poder falar sobre as nossas dúvidas aqui. Que isso está sendo negado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo de nossa cidade. Obrigada mais uma vez. É nós que agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Vamos ver como é que a gente pode contribuir nessas questões. Vou passar agora para o Marco Antônio, que é conselheiro do Sindicute da subsede de Ubá, para ele também trazer sua contribuição. Na sequência, nós vamos encaminhar. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Boa tarde a todos os presentes, né? Uma saudação aí. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, pela sua oportunidade de falar aqui e de ouvir, né, esse diálogo tem sido muito importante para nós nesse momento. Bom, então, conforme as minhas companheiras aí que me antecederam já relataram, né, nós estamos vivendo uma situação em Ubá de falta de diálogo com a comunidade. E, assim, muito espantoso é o fato de que uma administração, né, tanto o executivo como o legislativo, determinadas pessoas ali do legislativo, estão sempre dizendo, né, que nós só nos preocupamos com a nossa própria categoria e não com os alunos e com os pais de alunos. Então, muito causa espanto, né, que essas mesmas pessoas são as que negam uma audiência pública, uma consulta pública e colocam o prefeito, no caso, coloca um projeto como esse em caráter de urgência. Um projeto que sequer é um projeto bem embasado, né? O que se tem de concreto até agora é um projeto do prefeito que é tão raso, tão superficial, que nem mesmo consta o impacto, né? Nem mesmo consta o impacto financeiro, coisa que pode ser, inclusive, questionada do ponto de vista, né, da legislação fiscal, né? E, no mais, o que nós temos presenciado? Promessas, né? Então, por exemplo, quando nós trazemos a questão dos ASBs, né, que serão os mais afetados, já que vão ser demitidos, e muitos deles são senhoras, né, que já não estão mais em idade competitiva no mercado. Aí, o que o secretário da Educação, né, o Executivo, nos oferece? Promessa, né? Ele promete que essas pessoas, que a Prefeitura irá indicar essas pessoas na futura empresa de terceirização que for fornecer esse serviço, né? E sequer do ponto de vista da lei da terceirização, nós não podemos garantir que isso seja viável, né? Que isso possa ser cumprido. Que mais? Prazo para a coabitação.
né? O próprio secretário de Educação, em reuniões anteriores, já falou, né? Já deixou claro que ele próprio considerava que coabitação é uma coisa muito difícil de acontecer. E agora o que vai acontecer com as escolas de UBA, se forem municipalizadas? Coabitação. Ah, mas é coabitação por enquanto. Por enquanto, quanto? Qual que é o prazo? Por tempo indeterminado, né? Porque, conforme a minha colega aí disse antes, pretende construir uma super escola. Gente, o recurso que o Estado pretende repassar ao município, primeiro que ele é só prevê construção, né? Construção e reforma. Ele não é verbo de custeio. Então, o prejuízo que o município, que a administração municipal vai ter depois, no médio prazo, né, será enorme, será muito maior do que isso, conforme o cálculo do DIEESE, né, que já afirmam, né, que nos afirmam que o prejuízo para a administração pública de UBA será de 5 milhões anuais, né? E aí o pessoal do executivo que despreza esses cálculos, né, em uma das solicitações que nós enviamos à Câmara, solicitando audiência pública, nós, inclusive, colocamos a possibilidade de chamar um analista do DIEESE para fazer o contraponto aos números que o secretário de Educação nos apresenta, né? Já que é bem fácil apresentar números para um conjunto de pessoas que estão num plenário sem condição de discutir esses números, né? Mas sequer nós fomos atendidos. Então, resumindo, o que se tem até agora é isso, né? É um processo sem participação da comunidade, um processo absolutamente sem nenhuma democracia, vago, sem garantias, né? O recurso que o Estado promete ao município, ele sequer é garantido, que lá no próprio artigo 5º, ele fala, né, que estaria condicionado à disponibilidade financeira orçamentária. Então, isso nem mesmo é garantido. Tá? Então, é um projeto, assim, totalmente às escuras, né? E nos deixa bastante alarmados, por vezes chega a quase nos desanimar, né? Mas nós sabemos que não podemos desanimar, temos que continuar sempre na luta aí, então sigamos, né? Então, agradecer aí mais uma vez a todos por essa oportunidade, em especial a deputada professora Beatriz Cerqueira, né? Que está sempre conosco aí, nos representando, fazendo uma luta diária aí pela nossa categoria. Obrigado, boa tarde. Marco Antônio, eu que agradeço, então quero agradecer a presença da Hélida, sua, da Catarina, da Eliana, aqui conosco, porque o sentido desse espaço na Assembleia é exatamente da escuta e de como nós podemos nos engajar nas discussões relacionadas à educação. Eu, na verdade, quero, nesse momento, os questionamentos feitos aqui em relação à municipalização de UBA, vou transformá-los num requerimento, de forma que nós possamos solicitar esses esclarecimentos, mas eu quero deixar também um pedido para o prefeito e para os colegas que são parlamentares municipais da Câmara Municipal de UBA, que não cometam o mesmo erro que o governo do Estado está cometendo. Nós estamos aí discutindo de março até agora o projeto Mãos Dadas, aqui na comissão e em várias audiências de câmaras municipais, e em todas elas, um ponto é comum: a falta de debate e de consulta à comunidade escolar. O governo Zema não se importou com as comunidades escolares, com seus próprios profissionais, antes de propor o projeto, porque nenhum diálogo foi feito previamente com essas comunidades. As escolas estaduais, elas têm um pertencimento naquela comunidade. Não é tanto faz município ou Estado. Estado e município são importantes na prestação dos serviços à educação, no caso do ensino fundamental. Não existe uma regra de que o Estado não possa ofertar o ensino fundamental nos municípios. O Estado é também responsável pelo ensino fundamental, como é responsável pelo ensino médio. Mas o projeto Mãos Dadas tem se mostrado uma transferência de despesas para os municípios. Eu verifiquei a situação no caso de UBA, faltarão em recursos para o município mais de 4 milhões de reais.
se ele aderir ao projeto Mãos Dadas. Traduzindo, mesmo com o aporte de recursos que o município receberá em função do número de matrículas, porque a vinculação dos recursos na educação é em relação ao número de matrículas, o município terá que aportar recursos próprios para manter a atual estrutura da rede municipal. O Estado não leva em consideração a estrutura do município ao oferecer mais despesas para o município. A contrapartida do Estado é em obras, não é em custeio. E, portanto, o custeio é imediatamente assumido pelo município. Mas, em que pese qualquer debate, o essencial é perguntar à comunidade escolar. Comunidade escolar que muitas vezes batalhou para aquela escola estadual ser feita, ser constituída naquele espaço, batalhou para melhorias dessa escola estadual. Os profissionais da educação, junto com a gestão da escola, elaboram todo um diagnóstico e um fazer pedagógico através do projeto pedagógico de cada escola. Então, a comunidade escolar ela é fundamental para decidir o seu futuro, porque nós estamos falando de uma prestação de serviço público à população, essa população ela precisa ser ouvida. Então, eu deixo esse apelo para que essa escuta aconteça antes de qualquer decisão em relação ao projeto Mãos Dadas no município de Ubá. Aqui na Comissão de Educação, nós estamos à disposição, estudamos muito sobre esse projeto, é preciso ter o contraditório, é preciso que haja um processo democrático de debates sobre a tomada de decisões. A gente se coloca à disposição da Câmara Municipal, do próprio diálogo com o prefeito, no sentido de demonstrar as dificuldades em relação a esse projeto. E eu faço um alerta importante, projeto de lei do governo do Estado, que tramita aqui na Assembleia Legislativa, não foi aprovado. Então, a urgência no município ela não se justifica porque o município não tem sequer uma proteção legal em relação a Mãos Dadas, porque o projeto de lei não foi aprovado ainda, ele está em tramitação na Assembleia Legislativa. Quero colocar o nosso trabalho aí a serviço das comunidades escolares. Espero que a gente possa ter, de alguma forma, contribuído para as discussões nos municípios e que seguiremos acompanhando, tanto Barão de Monte Alto quanto de Ubá, para ver naquilo que nós podemos contribuir. E a nossa principal tarefa é a proteção do direito da comunidade escolar decidir. Então, qual é o receio? Eu termino essa audiência com essa pergunta. Qual é o receio de ouvir as mães, pais, tias, avós, profissionais da educação, as famílias dos estudantes? Qual é o receio em escutar as pessoas antes de uma decisão que vai impactar na vida delas? Então, eu deixo aqui esse apelo para que em cada lugar que está discutindo o projeto Mãos Dadas, a gente não passe por cima da comunidade escolar, que a gente faça o bom debate, que a gente faça aquilo que o governo do Estado não fez, que é escutar as pessoas.